A gente volta agora com mais notícias, mais informações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi levado nesta manhã para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A repórter Mara Mendes está desde cedo acompanhando todas as informações, todas as movimentações por lá, desde as primeiras horas, né, Mara? Conta pra gente como é que está a situação por aí, o que você tem de novidade. Olha, Adriana, o trânsito aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal começa a ficar bastante lento. Inclusive, tem várias viaturas aqui em frente à Superintendência, justamente para evitar que haja confusão, porque à medida que o tempo vai passando, as horas dessa prisão, elas vão se passando, apoiadores do ex-presidente e não apoiadores vêm para poder se concentrar aqui de frente à Superintendência da Polícia Federal. Por isso, a Polícia Militar reforçou o número de policiais aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal. E à medida que a gente vai apurando, a gente vai recebendo mais informações e ficando mais a par do que motivou essa prisão preventiva. De acordo com a Polícia Federal, não foi apenas a questão de que o Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia convocado a vigília, mas também, de acordo com a Polícia Federal, havia um risco aí iminente de que a tornozeleira que o ex-presidente usa fosse rompida. Por isso, essa prisão preventiva. Então, não foi apenas para a garantia da ordem pública, mas também já para trabalhar aí na prevenção de uma possível fuga. De acordo com os agentes que receberam o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na Superintendência, ele está tranquilo. Até agora não apresentou nenhum episódio de soluço, porque essa é uma das preocupações da defesa de Bolsonaro, e também não está aparentando nenhum estresse. Bolsonaro já está nessa cela de Estado-Maior, em que recebe aí presidentes e altas autoridades. Essa sala tem um banheiro privativo, tem uma cama. Bolsonaro, inclusive, já tomou os medicamentos do horário que ele precisa tomar, medicamentos esses também que chegaram agora há pouco e foram trazidos também por agentes da Polícia Federal. E amanhã tem essa audiência de custódia por volta de meio-dia com o Supremo Tribunal Federal, mas segundo informações preliminares e informações de bastidores, há um risco do ex-presidente ir, depois dessa audiência de custódia, para o sistema prisional. Há sim essa possibilidade, e é justamente o que aliados do ex-presidente têm tentado evitar ao longo dessas últimas semanas, inclusive a própria defesa de Bolsonaro, que tem argumentado que o ex-presidente não tem condições e não tem saúde para suportar o sistema prisional. Por isso, a defesa tem solicitado que Alexandre de Moraes, quando determinar o cumprimento da pena, determine que Bolsonaro fique em prisão domiciliar humanitária. Mas em relação a essa prisão preventiva, amanhã, depois da custódia, há sim uma possibilidade dele também ir para um sistema prisional. Ou seja, a questão dele cumprir essa prisão preventiva no sistema prisional, ela existe, essa possibilidade existe. Até então, o que se tinha colocado é que ele poderia ficar nessa prisão preventiva aqui na Superintendência da Polícia Federal. Mas há a possibilidade dele ficar nessa prisão no sistema prisional. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Mara Mendes, pelas informações. Por hora, Bolsonaro está em uma sala, então, na Superintendência da Polícia Federal. Ele que foi preso agora pela manhã, mais ou menos 2 horas, 6h30 da manhã. E também ao vivo, direto de Brasília, a gente tem a participação da repórter Cristine Otaviano, que chega com novas informações da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Cris, bom dia, seja bem-vinda ao Fala Brasil, edição de sábado.
Oi, Paloma, bom dia. Vamos lá, a gente está aqui numa porta lateral, ainda no portão da Superintendência da Polícia Federal. E aqui, logo à minha lateral, vocês percebem um carro aí da Polícia Federal. É aqui que está acontecendo a maior parte da movimentação agora, depois que os carros entraram pelo portão principal aqui da Superintendência da Polícia Federal. Agora, há poucos instantes, a gente viu uma espécie de carreta bastante carregada com muitos medicamentos sendo levado ali para dentro do local. Nessa porta também você tem acesso a essa sala de Estado, onde nesse momento está o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu também agora há pouco chegar algumas bandejas com lanches, certamente para essas pessoas também que estão sendo ouvidas ali, acompanhando todo esse processo aí de oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, logo pela manhã, a gente acompanhou todo o movimento desde a saída do ex-presidente, que mora aproximadamente uns 15 quilômetros aqui onde fica a sede da Superintendência da Polícia Federal. Ele veio com um comboio da Polícia Federal aqui para a Superintendência, onde ele está nesse momento. O que é aguardado pela decisão do ministro Alexandre de Moraes é que a reunião que vai definir pela permanência ou não dele dentro de cárcere ou detido é amanhã. Ficou marcada para amanhã a audiência de custódia. A decisão que a gente tem até então assinada pelo ministro Alexandre de Moraes inclui então o recolhimento dele à Superintendência da PF, o que já aconteceu até aqui, a proibição de algemas e também a exposição midiática, e é por isso que é bastante restrito o acesso das câmeras, das lentes e da imprensa, além desse portão aqui da Superintendência da Polícia Federal. A audiência de custódia, como eu falei, que acontece amanhã ao meio-dia. Haverá também esse atendimento médico contínuo, que explica também essa questão das medicações sendo entregues aqui dentro da Superintendência. Todas as visitas precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. A gente tem dentro da decisão a motivação da prisão agora, no dia 22 de novembro, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, motivada por uma tentativa de mexer ali na tornozeleira eletrônica, a qual ele vinha sendo monitorado desde o mês de julho deste ano. Ele vinha preso desde setembro e então, por conta disso, por volta de 00:08, seria uma das motivações para ele ter sido trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal. Uma outra motivação, de acordo com a decisão, é de que teria havido um movimento de uma manifestação ali perto da residência de Bolsonaro, no Jardim Botânico, e a gente acompanha aqui então as próximas movimentações do ladinho dessa porta aqui para trazer novas atualizações. Certo, Cristine, muito obrigada pelas suas informações. O jornalismo da Record posicionado em vários pontos ali da Superintendência da Polícia Federal e também em outros locais estratégicos, outros locais importantes que ajudam a contar tudo o que está acontecendo nessa manhã de sábado. A gente vai conversar agora com o repórter Rafael Candengue. Ele fala ao vivo do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpria a prisão domiciliar em Brasília. A gente lembra que então estava prevista aí para hoje, às 7 horas da noite, uma vigília que foi convocada então pelo filho do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro, e essa vigília foi uma das motivações para essa decisão pela prisão do ex-presidente. Rafael, bom dia para você. Conta pra gente como é que está a movimentação por aí nesse momento. Olá, muito bom dia, você ligado no Fala Brasil. Amanhã muito tranquila, aparentemente, até agora, né, neste sábado, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso neste condomínio que fica aqui na região do Lago Sul, em Brasília, um bairro nobre da capital federal. Um local já que foi cenário de várias manifestações, outras vigílias que já aconteceram ao longo dos últimos meses aqui na capital federal, e que seria palco para essa vigília que foi convocada nas redes sociais pelo então senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro. Ele fez esse comunicado nas redes sociais e foi também um dos motivos aí com que o STF, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele pedisse a prisão cautelar do ex-presidente, né? Jair Bolsonaro foi preso às 6 horas da manhã dentro do condomínio aqui, ó, Solar de Brasília, quadra 2. Ele estava em casa, segundo as informações, foi uma prisão tranquila. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, não estava na residência e os policiais federais chegaram aqui até esse condomínio e fizeram a condução, então, do ex-presidente sem algemas até a Superintendência da Polícia Federal. Dá para perceber, inclusive, ó, tem carro da Polícia Militar aqui no local, que não é tão habitual, não é todo dia que os carros, essas viaturas ficam por aqui, em frente até o condomínio. Eu vou até dar licença para mostrar para vocês o entra e sai
aqui no condomínio, onde o presidente já cumpria prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, quando foi decretado também, devido ao processo, que ele teria atrapalhado algumas investigações, manifestações também em redes sociais. Ele que foi condenado em setembro pelo STF a 27 anos de prisão, acusado de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. E a decisão de Moraes, um documento de mais de 14 páginas, também se baseia ao longo da investigação e desde de que Jair Bolsonaro foi condenado, é que na madrugada de hoje, na madrugada deste sábado, lembrando que essa decisão ainda transita, cabendo recurso por parte da defesa, na madrugada de hoje, Bolsonaro, que usa uma tornozeleira eletrônica, o centro de monitoramento teria detectado aí uma tentativa de rompimento dessa tornozeleira eletrônica. Então, um dos motivos também para que essa prisão cautelar, essa prisão preventiva acontecesse, fosse decretada aí pelo STF, foi essa tentativa de tirar algum tipo de fraude em relação à tornozeleira eletrônica, que teria acontecido à 00:08 já deste sábado. Por isso que os policiais federais vieram logo cedo, então, neste sábado, e conduziram o ex-presidente até a sede da Superintendência da Polícia Federal, que fica a pouco mais de 19 quilômetros daqui do condomínio. É um trajeto de 20 minutos, E um comboio, claro, com todo aquele reforço na segurança, é um comboio feito em pouco mais de 15 minutos. Outra questão também, claro, é a fuga do deputado Ramagem, que foi aí comprovada aos Estados Unidos, a questão do filho dele, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, entre outros motivos que teriam justificado mesmo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje cedo, às 6 da manhã, neste condomínio aqui na região do Lago Sul, no Distrito Federal, foi levado pelos policiais federais, reiterando, segundo a própria decisão de Moraes, sem algemas, respeitando, claro, o ex-presidente, foi levado então até a Superintendência da Polícia Federal. Bom, por aqui nenhum tipo de manifestação, até o momento, desde que a nossa equipe chegou, não tem ninguém por aqui, nenhum tipo de parentes, amigos, outros parlamentares, deputados ou mesmo manifestantes, apoiadores. A gente está acompanhando de perto e a qualquer momento a gente volta trazendo mais detalhes da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Obrigada pelas informações, Rafael Cadengue, que está em frente, então, ao condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava preso em prisão domiciliar, E agora, então, foi para a Superintendência da Polícia Federal numa prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar. Vale lembrar que isso aconteceu por volta das 6h30 da manhã de hoje. O Cadengue citou para a gente vários fatores num documento que sustenta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, entre eles o vídeo do filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, convocando a vigília bem nesse local, também uma suposta tentativa de ruptura da tornozeleira eletrônica e a proximidade ao setor de embaixadas, principalmente a Embaixada dos Estados Unidos. Tudo isso sustentaria uma tentativa de fuga, segundo a Polícia Federal e o STF, então, justificando essa prisão preventiva. Vamos voltar a conversar com o Luiz Fara Monteiro, ele segue com a gente, Cadengue também, Cris Otaviano, Mara Mendes, todo o jornalismo da Record atento para tudo o que está acontecendo. A gente também vai ter o Clébio Cavagnoli, ainda hoje aqui com a gente no Fala Brasil. Estamos acompanhando uma manhã muito movimentada, Fara, com algo que não se imaginava que poderia acontecer, enfim, mas que de repente surge, então, com vários fatores a serem entendidos, até mesmo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conversei com os advogados dele hoje mais cedo e ele disse, olha, preciso primeiro entender, fiquei sabendo pela imprensa, a única coisa que sei é que a prisão de fato aconteceu, mas a motivação e os próximos passos a gente ainda vai entender ao longo da manhã, é o que a gente está acompanhando também, Fara? O que você tem aí de bastidor para a gente? Olha, Paloma, de acordo com as conversas que nós mantivemos aqui agora há pouco, tanto com fontes ligadas à Polícia Federal quanto ao Supremo Tribunal Federal, é de que ganha cada vez mais força o entendimento que teve o ministro Alexandre de Moraes, que haveria aí uma tentativa de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com a fonte ligada à primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre essa motivação do pedido de prisão preventiva, uma vez que a expectativa, conforme você disse, era de que uma decisão definitiva só saísse a partir do início da próxima semana. E essa fonte do Supremo me disse o seguinte, os principais motivos para se decretar uma preventiva seria o risco de interferência em investigações, o que não acontece porque o julgamento já foi concluído e respeita-se agora os prazos para recurso, e já está no final, inclusive, esse prazo. E aí ele falou da garantia da aplicação penal, Então, assim,
o judiciário precisa garantir que, seja qual for a decisão final, essa decisão será cumprida. Também a tentativa de violação da tornozeleira ganhou força pelo ministro por conta desse registro de que, por volta de 00:08, houve uma tentativa de violação desse dispositivo no ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal acredita que houve, de fato, uma tentativa de se romper, de se violar a tornozeleira eletrônica, que, é claro, a gente sabe, garante o monitoramento por parte das autoridades penais e policiais. E o risco de fuga foi um dos motivos apresentados por essa fonte do Supremo como principal motivo da decretação da prisão preventiva. Então, conversando tanto com a PF quanto com o Supremo, a gente chega à conclusão de que tanto o ministro quanto autoridades policiais estavam praticamente convencidas de que haveria alguma movimentação muito suspeita ligada à convocação desse ato para a noite desse sábado. Então, foi uma medida de precaução, segundo essa fonte do Supremo Tribunal Federal, para que a aplicação penal que resultou nesse julgamento do ex-presidente fosse de fato aplicada. Obrigada por hora, Fara. Peço para você continuar com a gente. Inclusive, no documento, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que a vigília de hoje, 19h, em frente ao condomínio do Bolsonaro, seria uma forma de ter uma aglomeração para obstruir, dificultar, a fiscalização das medidas cautelares. Mas a gente vai abordar mais isso daqui a pouquinho, trazendo mais informações. Estamos com o Fara, trazendo todos os bastidores dessa decisão, dessa prisão que a gente reforça que é uma prisão preventiva por descumprimento de medida cautelar. Ainda não é a execução da pena pela condenação na tentativa de golpe de Estado. Estamos com todas as nossas equipes movimentadas e atentas, nosso jornalismo, nossa produção, e daqui a pouquinho a gente traz mais informações.